Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre as características básicas da atmosfera e como ela pode influenciar na nossa saúde, principalmente no nosso sistema respiratório. Vamos lá! Então, primeiro é importante a gente lembrar que o nosso planeta, ele é coberto por gases, né? Tem uma camada de gases que se chama atmosfera. Daí, dentro dessa atmosfera, acontece na primeira camada dela, né, a mais próxima da superfície, onde a gente vive, pode ter o acúmulo, e normalmente tem um acúmulo de alguns gases, e esses gases causam o efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural, é um fenômeno natural que acontece normalmente e que nos ajuda, inclusive, a ter uma temperatura agradável para a gente sobreviver. Se não tivesse o efeito estufa, todo o calor que o Sol traz, né, com a energia que ele fornece, todo o calor ia voltar para a atmosfera, para o espaço, e nada ia ser retido aqui na superfície. Então, o nosso planeta seria muito frio. Só que o que acontece? Como esses gases que causam efeito estufa são normalmente gases poluentes, que são liberados nas atividades humanas, na queima, pelo desmatamento, o setor industrial também libera muito desses gases, acontece que a gente está acumulando uma quantidade muito grande desses gases e aí está ficando muito aquecida a nossa superfície, e o que acaba acarretando no aquecimento global, tá? Então, o efeito estufa é importante, porém ele tem que acontecer de forma limitada, senão aumenta muito a temperatura do nosso planeta. Então, eu coloquei esse desenho aqui só para a gente entender mais ou menos como ele funciona. Então, olha lá embaixo, tá a Terra, como se fosse a superfície da Terra, e aí tem o Sol incidindo, né, com os raios solares sobre a Terra. Os raios solares, eles passam pela camada dos gases do efeito estufa. Daí, bate na Terra e parte desses gases, dessa luminosidade, dessa energia de calor e de luz, volta para o espaço. Só que como a gente tem essa camada de gases, o ar aquecido, ele não volta totalmente para o espaço. Então, parte dele fica retido aqui na superfície. E isso que faz com que a temperatura do nosso planeta seja maior do que ela deveria ser se não tivesse essa camada de gases. O que está acontecendo é que essa camada está ficando cada vez maior e deixando passar cada vez menos ar quente. E aí esse ar quente está ficando todo na superfície e causando o aquecimento global. Daí a gente falou da atmosfera, do efeito estufa, aquecimento global, mas o que isso tem a ver com a nossa saúde, né? Então, como a gente está falando de gases que são acumulados na camada do que causa o efeito estufa, a gente está falando principalmente do gás carbônico ou do dióxido de carbono, tá? E no nosso sistema respiratório, esse gás está envolvido em todo esse processo. Por quê? Porque o nosso sistema respiratório, o objetivo e a função dele é levar o oxigênio para o sangue e tirar o gás carbônico do nosso sangue, porque a gente também produz gás carbônico. Todos os animais, todos os seres vivos que respiram, eles liberam gás carbônico como se fosse um resíduo, uma sobra dessa respiração. Então, quando a gente inspira, quando o ar entra no nosso corpo, a gente está tentando absorver o oxigênio. Quando a gente expira, a gente libera gás carbônico, tá? Libera vapor de água também, mas principalmente aqui para a gente vai ser importante o gás carbônico. E aí, esse é um gás que é tóxico para o nosso corpo. Então, se ele é tóxico, se a gente naturalmente já elimina esse gás, significa que se a gente está num ambiente com muito gás carbônico, que é o caso, por exemplo, de São Paulo, né, e das grandes cidades, significa que isso vai fazer mal para o nosso sistema respiratório, tá? E a gente chama de sistema, gente, porque ele é composto por vários órgãos. Então, o nosso organismo inteiro ele é composto por vários sistemas e cada um dos sistemas é composto por vários órgãos. Como a gente está falando do sistema respiratório, eu coloquei aqui os órgãos envolvidos, que são nariz, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, daí já dentro dos pulmões, tá? Então, os bronquíolos ficam dentro dos pulmões. E os alvéolos, que são umas bolsinhas onde acontece essa troca de oxigênio e de gás carbônico e também ficam dentro dos pulmões, na pontinha de cada um dos bronquíolos. Daí é importante também a gente saber como que o ar entra e sai do nosso corpo. Então, todo o movimento de entrada e saída de ar do nosso corpo, ele é feito graças à musculatura que a gente tem envolvida nesse processo. Então, são dois grupos de músculos principais. O diafragma, que é um músculo bem grande, que fica
perto do nosso estômago, acima do nosso estômago, tá? Ele fica na horizontal. E também tem os músculos intercostais. Esses músculos intercostais, eles ficam entre as costelas, como o próprio nome já diz. Quando a gente inspira, todos esses músculos, eles se contraem para conseguir abrir espaço para o ar entrar, tá? Então, ele abre toda a nossa caixa torácica, todo o nosso tórax, para aumentar o espaço para o ar entrar. E aí o ar realmente entra. Então, na inspiração, a gente faz essa contração, o ar entra. Quando a gente vai expirar, é o contrário. Todos esses músculos relaxam, a caixa torácica diminui de tamanho e empurra o ar para fora do nosso corpo. Aí, quando esse ar entra no nosso corpo, ele entra com todas essas impurezas. Ele entra com o gás carbônico misturado, ele entra com vírus, com bactérias, com sujeira, com várias partículas que podem fazer mal para o nosso organismo. A gente já falou lá quando comentou do sistema imunológico que as nossas células têm várias formas de nos proteger. Algumas às vezes dão certo, outras não. Mas, primeiramente, falando do sistema respiratório, a gente tem as cavidades nasais e outras estruturas relacionadas ao nariz que vão nos proteger dessas sujeiras e desses micro-organismos que possam entrar. Do gás carbônico não protege, né, gente? Porque afinal ele é uma molécula de gás, então não tem como proteger. Mas dessas partículas que são um pouquinho maiores, a gente consegue ter alguma proteção sim. E aí quais as estruturas que farão essa proteção, né? A gente tem primeiro os cílios, que são aqueles pelinhos que tem no nariz. Tem o muco, que é a meleca do nariz mesmo, né? E aí, quanto mais meleca e mais escuro tá, é porque mais poluentes e mais sujeira a gente vai ter naquele ar que a gente tá respirando. E também a gente tem células que captam o odor, mas aí não é para proteção, é só uma característica também do nosso nariz, né? Que é para perceber os cheiros. Então, quando essas estruturas estão funcionando, elas filtram o ar que a gente vai respirar. Lógico que às vezes acaba passando uma coisinha ou outra, mas isso é importante para a gente perceber que, assim, por exemplo, no inverno, a nossa mucosa, né, produz muito mais muco, porque o ar fica mais seco e a gente tem que manter essas mucosas sempre com algum muco por ali, para ter essa proteção, acontecer essa filtração do ar. E aí, a gente no inverno, como o ar tá mais seco, a gente acaba produzindo mais muco. Então, por isso que a gente tem mais coriza, o nariz fica mais escorrendo. E também, com esse ar seco, acontece de forma mais fácil a proliferação desses micro-organismos, né? Que vão causar as gripes, os resfriados e tudo mais. O espirro, ele funciona também como uma forma de defesa. E aí, quando a gente espirra, em cada uma dessas gotículas de água que sai da nossa boca ou do nosso nariz, vai ter micro-organismos, vai ter sujeiras e tudo mais. Daí também a importância de, nesse momento que a gente está sofrendo uma pandemia relacionada ao sistema respiratório e também relacionada às proteções que o nosso corpo pode ter, é importante a gente usar as máscaras, tá? Para nossa própria proteção e para proteção dos outros que estiverem próximos a nós também. Essas partículas, gente, vão levar os micro-organismos para outras pessoas e para superfícies também. E nessas superfícies, os micro-organismos também podem sobreviver. Daí o uso do álcool gel e do hábito de lavar sempre as mãos. Por fim, eu coloquei aqui algumas infecções do sistema respiratório e também algumas alergias. Então, as infecções normalmente são causadas por vírus ou bactérias. As que são causadas por vírus são a gripe, o resfriado e agora, né, o corona. E das bactérias, pneumonia e tuberculose. Isso daí, gente, está muito associado com o meio que a gente vive. Lógico que se tem muita poluição, se tem pouca poluição, se é um meio com umidade, se tem mofo na nossa casa, né? Se tem uma ventilação boa na nossa casa, porque aí pode até ser que entre em algum micro-organismo, mas se a ventilação é boa, ele vai sair consequentemente, tá? As alergias também vão causar vários problemas ao nosso sistema respiratório. Por exemplo, aqui eu coloquei a rinite, a sinusite, alguns tipos de bronquite também são alérgicas. E aí isso é uma irritação e uma inflamação no nosso sistema respiratório, causado normalmente por mofo, que é esse fungo, né? Ou também por alguma sujeira, pólen, aquilo que as plantas soltam,
podem também causar alergias no nosso sistema respiratório. Então, assim, é um sistema que tem várias estruturas de proteção, mas a gente também tem que cuidar para que essas partículas não cheguem até o nosso sistema e garantam a nossa saúde, certo? Espero que vocês tenham entendido. Vocês vão responder o quiz relacionado a esse assunto e até a semana que vem. Tchau, tchau!